Morada Acadêmica, Grupo Autopoieses. Hoje começamos também uma série que diz respeito, não é, à proposta do Autopoieses, que é discutir um pouco a questão da arte, né, já que nós vamos ter um projeto interdisciplinar entre arte, filosofia e psicologia. Para isso, não é, estou usando um livro, é um livro bastante indicado, que é a História da Arte, do Gombrich, que é este livro aqui, não é? Que é um livro bem interessante, não é? Que traz uma parte narrativa da história da arte e, na sua segunda parte, imagens para ilustrar justamente, não é, aquilo que o autor, um autor renomado nessa dimensão, não é? Traz com relação às diferentes marcas, não é, da história da arte, pensando numa visão que ele consegue, ao mesmo tempo, trazer a história, mas também algumas marcas, né, de como a arte ela foi, ao longo dos séculos, também se transformando. Então, por exemplo, ele começa falando dos estranhos primórdios, né, povos pré-históricos e América Antiga, sobre o Egito e a Mesopotâmia. Depois ele fala da Grécia, o reino da beleza na Grécia, conquistadores do mundo, os gregos, os budistas, judeus, cristãos, caminhos separados, Roma e Bizâncio, olhando para o Oriente, Islã, China, até o século XIII, o caldeirão da arte ocidental, a igreja militante, a igreja triunfante, né? Aí também a arte sacra, como isso também, não é, tem marcas estéticas importantes, cortesãos e burgueses, né, no século XIV, a conquista da realidade, começamos a falar do realismo no século XV, tradição e inovação, aí entramos no século XV, XIV na Itália, né, e aí já se fala da própria questão também de como a Itália cria um marco na história da arte, não é? Dedica bastante tempo do livro para falar dessa questão da Itália, então é um livro que vai, né, uns 4 capítulos falando disso. Chegamos no capítulo 17 falando da Alemanha e os Países Baixos, né, por volta do século XVI, a crise da arte também, não é, no final do século XVI, o espelho da natureza no século XVII, poder e glória século XVIII, não é? E aí falando da França, Alemanha, Áustria, como isso vai se dando, a idade da razão, Inglaterra e França, quebra da tradição, não é? Revolução permanente, novos padrões, a arte experimental, aí já estamos no século XX, uma história sem fim, o triunfo do modernismo e um passado que muda, né? Cambiante. Então, o livro tem 28 capítulos, é um livro extenso, portanto, não é? E depois a segunda parte é repleta de imagens que vão figurando, né? Esse desenvolvimento histórico. É um livro entendido como um livro introdutório a um leigo que conhece pouco da história da arte, então daí é meu interesse em indicá-lo para o grupo, né, o nosso GT Autopoieses, que então, né, ele, no prefácio ele mesmo diz, né, esse livro se destina a todos que sentem a necessidade de uma orientação inicial, né, nesse campo tão estranho e tão fascinante, que é o campo, né, da estética, da arte, da discussão sobre o belo, né? Poder servir, né, então, como uma apresentação geral a essa pessoa recém-chegada ao mundo da arte, né? Colocar alguma ordem possível, inteligível aí na profusão de nomes, períodos, estilos, e então, né, ser para esses leitores que ele brinca com as adolescentes que acabaram de descobrir o universo da arte. História da arte que muitas vezes nas escolas acaba sendo subjugada e usada apenas de maneira muito ilustrativa e pontual, né? Então, aqui ele traz uma nova proposta, que é trazer uma visão um pouco mais profunda, né? Ele tentou restringir a quantidade de termos técnicos, né? Seguindo aí, obviamente, uma ordem histórica, como vocês viram que rapidamente eu delimitei, não é?
para que o leitor possa, então, acompanhar, né, não somente a arte, mas também o contexto sócio-histórico-cultural, não é, que aquele período engloba, inclusive, do ponto de vista de inovações estéticas, né? Diz ele, decidi resistir a toda e qualquer tentação de ser original, na minha seleção de obras a serem trabalhadas, então, muitas vezes aparecem obras-primas mais conhecidas, às vezes não, né? Mas sim, ele lançou mão dessa trivialidade para que o livro pudesse também ter uma familiaridade com a história da arte do ponto de vista mais geral, né? Há uma quantidade de obras e mestres de renome que não estão necessariamente no livro, então é óbvio, né? Isso, acho que quase todo livro de história da arte acaba selecionando coisas às vezes específicas, né? Então ele meio que se desculpa nesse momento, dizendo que, né, ele na verdade faz uma seleção pensando inclusive na questão histórica, né? Então nesse prefácio ele já situa um pouco como ele pensa desenvolver o seu livro, né? Bom, pensando nisso, né, gente, rapidamente aqui, resumindo o prefácio que é escrito, né, tem várias atualizações de prefácios do autor, não é? Mediante as novas edições. Foi um livro que vendeu bastante, né? Então, como ele diz, adquiriu vida própria, né? E é considerado quase uma edição de bolso pelo próprio formato, não é? Um formato, se vocês observarem, é um formato de bolso que é volumoso, mas que é facilitado no sentido da leitura, para você levar para qualquer lugar, não é? Então, acho que é interessante, né? Essa edição de bolso, então, tem essa facilidade de ser transportado, o texto em si é idêntico, né, a primeiras edições, talvez algumas outras imagens foram incluídas para tornar a obra um pouco mais completa, né? E aí eu elogio o autor, não é, como um homem notável que, né, deixou uma tarefa de escrever, né, mais algumas palavras sobre a história da arte. Bom, começamos falando da introdução, que tem uma frase que me chama muita atenção, né? Ele diz: de fato, aquilo que chamamos de arte não existe. Existem apenas artistas, né? Essa é uma ideia interessante, porque de alguma maneira ele relaciona, não é, a arte à existência humana. Quer dizer, a arte como uma produção, uma poiesis humana, né? Que é algo que a gente também no nosso GT Autopoiesis valoriza. E, obviamente, essa arte ela vai assumindo diferentes conotações e diferentes, né, funções dentro da perspectiva histórica, contextual, existencial, né? Então, por exemplo, você tem, se a gente pensar numa pré-história, né, quando os homens pintavam, né, nas cavernas traços em formas de um bisão, por exemplo, como acontece na França, né? Aliás, eu indico aqui o filme documentário sobre a caverna da França, onde acharam, né, várias imagens do Werner Herzog, né? Então fica a dica, né, que foi um belo documentário sobre isso, né? Quando aquilo está lá daquela forma, né? De alguma maneira aquele humanoide ele tenta deixar, não é, um registro quase não só de representação do que vê, porque de fato não é, não tem tridimensionalidade, não tem aquilo que nós estamos acostumados a ver, por exemplo, em algumas obras mais modernas, mas a arte ali ela tem uma função, né, mágica, no sentido de muitas vezes afastar os espíritos malignos, né, as forças da natureza. Então, por exemplo, né, quer dizer, se a gente pegar a arte dentro desse momento pré-histórico, nós vamos entender que a arte tem uma função, não é, mágica de um pequeno imaginário que começa-se a desenhar, não é, onde muita gente discute se aquilo seria arte ou não, né, ou apenas
uma forma quase de sobrevivência daqueles sujeitos, né? Então, discutir sobre arte sempre envolve uma discussão bastante epistêmica, filosófica, do que poderia ser a arte, né? Então, ele começa dizendo que, na verdade, existem artistas, ou seja, humano, é necessário humano, né, para criar e deixar, né, seja nas paredes das cavernas, nos cartazes para colar nos tapumes, né, onde ela estiver, né? Então, a arte com A maiúsculo, ele até brinca com essa ideia, não existe como algo metafísico sozinho, né? Não é um fetiche, é algo que a gente cria e diz a arte como quase uma força externa que invade o sujeito, né? Nós estamos falando da arte com valor existencial, né? Daí a função do próprio humano, né? Poeticamente exercendo essa ação, né? Sensível, estésica, poética para criar, recriar, né? E seja a função existencial ontológica que tiver, né? Ele diz também nessa introdução algo interessante, que ele diz, na verdade, não creio que haja motivos para gostar ou não de uma estátua, de um quadro, isso é muito pessoal, né? Não, a arte, ela também, um dos grandes engodos é a gente nomear determinadas obras apenas como sublimes e outras não, né? Aqui ele é bem interessante porque ele coloca, né? Quer dizer, não há nada de errado em que, né, determinadas obras toquem você e não uma outra pessoa, né? Diante de um quadro, é óbvio que é inevitável, diz o autor, né, que venha à nossa mente, ao nosso imaginário, milhões de coisas, e, portanto, isso também explica porque gostamos ou não de determinadas coisas e nos aproximamos, né, nos pegamos interagindo com aquela obra de arte, né? É preciso, então, de certa maneira, essa associação sensível que na semiótica a gente chama de estesia, né? Quer dizer, de alguma maneira há um chamamento da obra que foi feita por um artista frente a esse sujeito que está ali, não é, interagindo com essa obra de arte, mesmo que seja algo que não propõe uma interação direta, né, como algo performático. Então ele também traz essa questão, né? Dizendo, bom, então também não vamos entender aqui no nosso livro que há motivos certos ou errados para gostar de uma obra de arte, né? A maioria de nós, então, prefere ver, muitas vezes, aquilo que está na realidade, né? É quase uma inclinação natural tentarmos buscar na obra de arte como se fosse quase uma fotografia do real e, portanto, simplesmente nos admirarmos daquilo que conhecemos, né? Aliás, aqui fazendo um parênteses, uma digressão, há uma obra muito interessante do Humberto Eco sobre a questão da feiura, né? E do estranho e da feiura. Isso é uma coisa que depois a gente pode, em outro momento, também trabalhar aqui no nosso grupo para discutir, né? Estou pegando algumas coisas que ele traz, né, gente? Que você tem o livro, então, né? Há razões erradas para não se gostar de uma obra de arte, né? Será que somente as recordações nos aproximam dessa obra de arte, né? De alguma maneira, ele diz, né? Ele brinca com essa ideia, né? Ele diz, grandes artistas do passado dedicaram muito tempo a essas obras, né? Registraram. Então, por exemplo, né? O estudo de uma lebre feita por Durer em aquarela, né? Foi considerado uma das obras em que é um grande exemplo de uma amorosa paciência para delinear aquela imagem, né? Ou mesmo o desenho de um elefante por Rembrandt, né? Enfim, ele diz, há vários exemplos, né, de que não necessariamente esses quadros eram tão realistas, né? Outros, como aqui nós estamos vendo, né? O retrato do filho Nicolas, desenhado em 1620, né? A delicadeza dos traços, uma tentativa de fato de trazer o real, não é, para
perto do seu leitor. Então, aqui ele vai mostrando imagens, não é? E defendendo a tese de que muitas obras vão conseguir, né, aceitação pública por trazer justamente uma experiência, não é, de espelhamento de uma realidade, né? Vocês podem ver aí dois grandes exemplos, né? Os meninos árabes e a mulher descascando maçãs, que foi pintado por Wallace em 1663. Então, ele diz: todos gostamos dessa beleza da natureza e somos gratos, muitas vezes, né, eu diria quase que conscientemente, aos artistas que as preservam, né? Mesmo quando, por exemplo, não é, se representam temas sacros como anjos tocando alaúde, né? Que tentam trazer essa graciosidade do real, né? E com isso capturar o nosso olhar diante a realidade, né? Então, aqui os anjos tocando o alaúde, né? Essa primeira obra está até hoje no Vaticano. Então, nível de detalhamento, né? Nós estamos vendo a obra em monocromática, mas esses afrescos, né? Então, ele começa dizendo que muitas vezes a arte foi associada a uma tentativa de um fiel, né, fiel aspecto do que se vê na natureza, no real, né? E, portanto, não causar um incômodo da estranheza ou de algo, né, disruptivo. Tem um trecho na página 26 que ele diz, né? São esses autores que nos ensinam a enxergar na natureza novas belezas com, né, cuja existência sequer sonhávamos, né? Vai falar dos artistas que liam as escrituras, né, e tentavam com muita devoção e atenção representar, né, o menino Jesus, né? Isso, inclusive, no próprio renascentismo italiano a gente vai encontrar, né? Ele cita Caravaggio, né? Que foi um autor que tentou quebrar, não é, um pouco com essa representação originária. E aí ele diz que talvez seja um dos autores que chama mais a atenção, porque ele causa quase um escândalo, né, em torno desses temas, inclusive sacros, por volta de 1600, quando ele tenta, é pedido, né, para pintar um retrato de São Mateus, um autor da igreja em Roma, né? O santo deveria ter sido representado escrevendo o Evangelho, né, para justamente mostrar, não é, a questão da sacralidade, a palavra de Deus, assim como um anjo inspirando os seus escritos. Essa era uma imagem muito usual, não é? Porém, Caravaggio, né, esse jovem artista, muito imaginativo, um temperamento muito também forte, não é? Ele pôs-se a pensar sobre a situação de um velho e pobre trabalhador, olha que interessante, né? Um simples homem que estava ali sentado para escrever um livro. Assim retratou, então, Caravaggio a obra de São Mateus. Sujeito calvo, de pés descalços, sujo de terra, desajeitado, tentando escrever um enorme volume, né?
que, por exemplo, vocês já veem uma diferença, né, na representação de Jesus, a segunda imagem, não é? Já com uma feição, não é? Menos sacra do que a primeira, que é a Lebre de Duran, que foi uma das obras do realismo, né? Que ele diz que capturava o olhar com facilidade. E agora vamos buscar aqui o nosso Caravaggio, que é as obras de Picasso, né? Que falam, né? Você vê aqui à esquerda uma imagem mais fidedigna à realidade natural e à direita já, né? Uma imagem um pouco mais satírica, eu diria, né? Quero chegar aqui à imagem do Caravaggio, para que vocês vejam, né? Está aqui, né? Então, aqui, né, do lado direito, a versão aceita, né? Pintada em 1600. E aqui a primeira obra, né, que foi rejeitada, que mostra um São Mateus mais humanizado, não é? O anjo quase que, né, deitado sobre o seu corpo, e aqui não, né? Que é uma distância, sugere algo mais sacralizado, não é? Então ele, né, o autor já vai nos trazendo autores como Caravaggio, o artista, né, como um Caravaggio, por exemplo, que conseguiu dentro dessa cultura, não é, da beleza mais realística, voltada à natureza, ao sagrado, quebrar, não é? E, portanto, trazer também um questionamento sobre o que era arte. Acho que essa é a grande questão, né? E fazer com que a gente, então, comece a imaginar um outro tipo de possibilidade, não é? Do que seja considerado belo, né? E aí ele narra, não é, a dificuldade de muitos autores, de muitos artistas, como Caravaggio, que eram então rejeitados e tinham que refazer as suas obras, né? Porque justamente não, né, não aceitavam a estética do seu tempo, ou supostamente, né, aquilo que fosse considerado a estética do seu tempo. Então, nessa introdução, não é, o Coleridge, ele traz muito essa discussão do que é arte, não é? E nos faz pensar um pouco trazendo esses exemplos, que aí não tem nenhum tipo de figuração histórica, assim, ele vai trazendo, né, Picasso, Caravaggio, Rembrandt, tantos outros, né, em momentos históricos, mas para discutir justamente o que é a arte, né, e como a arte ela vai se transformando a duras penas também por conta dos artistas, né. Tem uma parte aqui interessante que ele diz: penso que só podemos compreender a partir da nossa própria experiência o que é arte, né? Não somos artistas, muitos de nós não somos, né? Talvez nunca tenhamos pintado um quadro, enfim, nem vamos fazer nenhum quadro, nem, né, algum dia. Mas isso não quer dizer que nunca nos vejamos diante aqueles problemas que estão naquilo que o artista se ocupa, né? Com efeito, estou ansioso por provar que dificilmente encontraremos alguém que nunca tenha se deparado com esse tipo de problema, ou seja, se deparar com uma obra que te causa estranhamento e te questiona e te envolve, né? E faz você pensar em coisas assim, de coisas que não estavam previstas numa arte um pouco mais ordinária, no sentido de cotidiana. Qualquer um que já tenha tentado preparar um arranjo floral, mesclando, combinando cores, né? Quer dizer, brincando com essa questão, experimentou essa estranha sensação de combinar formas e tons, né?
e muitas vezes não conseguimos explicar exatamente como chegamos naquele tipo de harmonia, né? Simplesmente sentimos que está faltando um toque de vermelho, um azul, né? Mas não conseguimos explicar, muitas vezes de maneira racional, por que que, de alguma maneira, né, a nossa percepção estético-artística faz com que mexamos nessas obras, né? Nem todos, reconheço, seriam tão meticulosos, por exemplo, ao preparar um arranjo de flores, né? Talvez outros mais. Então, o que explica isso, né? O que explica essa estesia diferenciada em cada um de nós, senão a nossa própria existência? E aí ele faz uma analogia com a própria angústia do artista, né? Que passa muitas vezes noites, dias nesta forma de angústia, buscando dissonante ou mesmo consoante, né? Buscando, diante dos seus pensamentos e sensibilidade, poder plantar-se diante da tela, né? Acho que achei muito bonita essa expressão, né? Poder plantar-se diante da tela. Um dos exemplos que ele diz, não é, da Madonna de Rafael, a Virgem no Prado, que ele diz é bela, né, encantadora, as figuras estão lá admiravelmente bem desenhadas, né? Observem a expressão da Virgem Maria, né? Então vamos tentar olhar aqui, que é esta imagem aqui, né? Então ele diz, né, as figuras estão bem desenhadas, a expressão da Virgem Maria pousando o olhar nos dois meninos, né? Que é uma imagem forte. E aí ele brinca. Porém, se a gente for examinar os esboços de Rafael para esse quadro, né, a gente vai perceber que não foi isso que preocupou mais o autor, né? Então aqui está os esboços, né? Para ele já estavam resolvidos algumas questões, né? As suas tentativas giravam, na verdade, em torno do bom equilíbrio entre as figuras, a disposição das figuras, de uma relação que criaria, então, uma harmonia no todo, né? Você vê no canto esquerdo, por exemplo, a possibilidade do menino Jesus afastar-se, olhando para trás, né? Aqui, né? Quer dizer, se olhar aqui na esquerda, é isso que você vai ver, né? Ele experimentou várias posições da cabeça da mãe, né? Ele tentou outros arranjos. Porém, quando nós olhamos a obra final, muitas vezes não nos damos conta de toda essa complexidade e inquietação que tomou o caderno de esboços, não é? Por exemplo, do artista Rafael, famoso artista, né, na história da arte. Isso é fascinante, né, diz o autor, porque, de alguma maneira, a própria história da arte nos possibilita quase que entrar nos bastidores, né? Hoje, com a tecnologia que temos, isso é cada vez mais evidente, né? A gente começa a escaramuchar as obras e perceber justamente, e isso faz com que também nós nos questionemos sobre a arte, não é? Ele diz, isso nos ajuda a desenvolver uma sensibilidade particular, né, sobre cada geração de artistas que tentou, com essa sensibilidade, trazer novos gostos, né, novos gostos e novas imagens, e, portanto, o aprendizado vai ser sempre interminável. Sempre há novidades a descobrir, né? As obras de arte sempre vão nos ensinando e vão fazendo com que infinitamente, não é, o nosso gosto seja redesenvolvido, a nossa concepção do que é belo também mude, né? E a gente possa então cada vez mais se abrir frente ao estranhamento, que eu acho que é uma das grandes questões que a arte, né, propõe no seu jogo subjetivo com que aquilo que é considerado estranho.
Então, com isso, fechamos o primeiro episódio dessa história, né, dessa série A História da Arte no Morada Acadêmica. No próximo, falaremos dos primórdios, os povos pré-históricos, e deixo vocês agora, então, para que vocês leiam, pesquisem e pensem, né, como nós lidamos com o belo. O que é o belo? Uma boa semana, contribuam com Morada Acadêmica para sua manutenção do canal, o link está lá na descrição e até a próxima.